Esses materiais, quando queimados, liberam fumaça tóxica que é muito perigosa. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que nós estamos usando como um revestimento térmico e acústico na nossa van. O isolamento térmico e acústico é a parte mais importante da construção do seu motorhome. Sem isolamento, seu motorhome ficará muito quente no verão e muito frio no inverno, deixando seus momentos dentro dele desconfortáveis. Um veículo é feito de uma fina folha metálica, com menos de 1 mm de espessura. Quando exposto ao sol, esquenta e irradia o calor para dentro do carro, e quando exposto ao frio, tira todo o calor de dentro do veículo para o meio exterior. Mesmo com equipamentos de resfriamento e aquecimento para deixar o interior mais agradável, eles não serão eficientes sem o devido isolamento. A função do isolamento é impedir ou pelo menos reduzir a troca térmica do interior do veículo com o exterior. Por isso, é muito importante um isolamento térmico bem feito. O calor se propaga por radiação, por condução e por convecção. Radiação é fácil de entender. Basta lembrar que os raios de sol aquecem tudo que tocam. À noite, uma fogueira aquece o que está em volta por radiação do calor. Em um veículo, a chaparia quente irradia parte do calor que recebe para o interior do veículo, tornando a temperatura interna mais quente que a temperatura externa. Isso ocorre também pelas janelas, quando o sol entra pelas janelas do veículo e aquece tudo em seu interior. Condução é quando o material aquecido aquece o que entra em contato físico com ele, como uma panela ao fogo, que aquece o que tem no seu interior. No caso do veículo, tudo que tiver em contato com a chaparia irá aquecer também. Convecção é a transferência de calor por meio de gases. O ar aquecido esquenta os materiais que estejam em contato com ele. O isolamento térmico ideal deveria eliminar ou pelo menos reduzir as 3 formas de propagação do calor. Um bom material térmico deve ter 1 ou 2 superfícies refletivas, que servirá para refletir parte do calor irradiado. Desta forma, quando estiver quente do lado de fora, o calor irradiado será refletido novamente para fora e não entrará no veículo. E quando estiver frio, o calor de dentro do veículo será refletido para dentro e não deixará o interior do mesmo esfriar rapidamente. O material do isolamento térmico deve reter gás ou ter espaço com vácuo no seu interior. Esses espaços evitam o contato do interior do veículo com o exterior, reduzindo a troca do calor por condução térmica. Além disso, o veículo deve ter as aberturas de ventilação fechadas para que o ar quente e o frio não entrem quando isso não for desejado. O isolamento deve revestir totalmente o interior do veículo, para que não fique nenhum ponto sem isolamento. Pontos sem isolamento irão servir como ponte térmica, fazendo com que parte do calor exterior entre, se for no verão, ou saia se for no inverno. Outro problema das pontes térmicas é a condensação. Uma coluna do veículo que fique sem isolamento, quando em lugar frio, irá ficar mais fria que o ambiente interno. A umidade do ar irá condensar nessa coluna, escorrer e molhar em volta da mesma. O resultado será ferrugem nas peças metálicas e apodrecimento do mobiliário de madeira, produzindo mofo e bolor no interior do motorhome. Você deve estar se perguntando: e sobre o isolamento acústico, ele é importante? Um veículo sem isolamento é uma grande caixa de ressonância, transmitindo para dentro todo o ruído externo e para fora todo o ruído interno. Ou seja, dirigir esse veículo será um suplício, pois todos os ruídos que ele faz ao se movimentar, o ruído do motor, barulhos na chaparia, dos pneus no asfalto, além dos ruídos dos outros veículos, serão ouvidos perfeitamente dentro do carro. Além disso, dormir dentro de um veículo e as curvas que se aproximam a rodovias será quase impossível pelo nível de ruído que é transmitido para dentro do mesmo. O material usado como isolante térmico tem espaços vazios em seu interior, o que faz com que a propagação das ondas sonoras seja abafadas, promovendo um conforto acústico dentro do veículo. Por isso, falamos em isolamento térmico acústico, já que é esperado que os materiais que fazem isolamento térmico também isolem o som. Antes de iniciar a construção do nosso motorhome, nós pesquisamos os principais materiais usados para fazer o isolamento térmico e acústico. A nossa van veio revestida internamente com placas de poliestireno expandido, conhecidas pela sigla EPS e popularmente como isopor. Um material muito barato, fácil de ser encontrado e muito eficiente para fazer o isolamento térmico, pois trata-se de um polímero inflado com gás. As bolhas de gás no seu interior servem de barreira e evitam a transferência de calor. Qual é o principal problema do poliestireno expandido? Quando queima, libera gás tóxico. Esse pequeno experimento que fiz, mesmo ao ar livre, fiquei muito incomodado com a fumaça que liberou. Outro produto parecido é o poliestireno extrudado, que é o mesmo material, sendo que ao ser expandido é comprimido para tomar uma determinada forma. O material resultante é mais resistente, é impermeável e mais eficiente como isolante térmico, muito utilizado para fazer copos e pratos de isopor. O poliestireno expandido, isopor, tem 2 tipos, o P e o F.
O P é o comum, utilizado para embalagem. O tipo F recebe um aditivo químico que o torna autoextinguível quando submetido ao fogo. Veja nesse vídeo uma comparação quando se queima um isopor tipo P e um tipo F. O tipo P continua a queimar mesmo quando a fonte de calor é retirada, enquanto no tipo F as chamas se apagam. O tipo F é seguro para motorhome. Apesar de ser mais seguro, ele tem o mesmo problema do tipo P, que é liberar fumaça tóxica quando queimado. E o maior risco dentro do motorhome não é o fogo, mas a fumaça, que pode asfixiar todos os ocupantes em minutos. Outro produto facilmente achado é o poliuretano expandido. Conhecido pela sigla PUR, ele pode ser encontrado em forma de líquido que vem em frascos ou em tubo de spray. Desta forma, quando dois líquidos são misturados, promove uma reação química que gera gás. Esse gás fica preso do polímero e forma uma espuma. Se a espuma for de células abertas, ele será macio e poderá ser usado para confeccionar travesseiros e colchões, mas terá sua eficiência térmica reduzida, pois o ar irá circular por dentro do material. Quando a espuma é de células fechadas, o material se torna rígido e serve para confeccionar objetos sólidos, preencher espaços vazios e será um excelente isolante térmico, já que o ar não irá circular no seu interior. Eu comprei algumas chapas desse material, ele veio revestido de ambos os lados por um material aluminizado. Essas placas são usadas para confeccionar dutos de ar-condicionado. É um produto mais difícil de ser achado que o isopor, muito mais caro e rígido, por isso difícil de moldar. Ele tem tratamento anti-chama e retarda a ação do fogo, porém libera gases tóxicos. Além das placas em PU, também comprei material em spray, pois vou utilizar para preencher as colunas do carro e os espaços de difícil acesso, para isolar termicamente esses locais. No teste do maçarico, ele não levanta a chama, mas também libera fumaça tóxica. Outro material parecido com PUR é o PIR, poliisocianurato, que é outra espuma com aparência e função semelhante ao poliuretano, porém tem características químicas diferentes e é mais resistente a altas temperaturas. É um isolante térmico mais eficiente, porém mais difícil de encontrar para venda e muito mais caro. Se você tiver acesso ao produto, pode comprar, será uma excelente opção de isolamento térmico. Outro material que estamos usando na nossa montagem e que estamos aplicando nesse momento é o 3TC. 3TC é o nome comercial para um material composto de isopor revestido dos dois lados por Mylar, que é um plástico refletivo usado pela NASA nos trajes espaciais. Confeccionado dessa forma, ele faz uma barreira térmica, reduzindo a propagação de calor por radiação e condução, tornando o interior da van mais agradável termicamente. Como gosto de testar tudo, também usei meu maçarico no 3TC. O plástico e o isopor derretem rapidamente. A chama se apaga quando a fonte do calor é afastada. O produto também libera gases tóxicos. Também compramos fita asfáltica. Se fosse começar hoje a fazer um motorhome, talvez não usasse o produto. Ele é muito fino e não produz grande isolamento térmico. O alumínio que reveste a fita serve de barreira ao calor irradiado. Além disso, ele gruda na chaparia e impede a reverberação dos ruídos. Quem já andou com um furgão vazio sabe que ele faz muito barulho e a chaparia amplifica todos os ruídos. Com a aplicação da fita asfáltica, esse ruído diminuiu. No teste de maçarico, o asfalto se derrete rapidamente e escorre de forma líquida. O alumínio permanece. O asfalto também libera gases tóxicos. O quarto material que compramos foi a lã de vidro. Material com excelente propriedade acústica, muito resistente ao calor, inclusive às altas temperaturas. Tem preço acessível e relativamente fácil de achar. É vendido em forma de manta pura ou com lado revestido por plástico aluminizado, tecido ou papel. É um material irritante. O contato com a pele, pulmões e olhos provoca forte irritação. Pretendo aplicar esse material no piso e nas laterais da van, devidamente ensacado em sacos plásticos selados. No teste do maçarico, a lã resistiu bem às chamas, porém o plástico aluminizado derreteu e liberou gases tóxicos. Seria melhor se o produto tivesse sido fixado em alumínio. Além dos materiais que escolhemos para fazer o isolamento da nossa van, há mais alguns que vou falar em seguida. Lã de rocha é semelhante à lã de vidro, em aparência, textura, apresentação e uso. É um pouco mais cara que a lã de vidro, por isso optei pela segunda. Além do valor, observei que a lã de vidro é melhor para isolamento acústico que a lã de rocha. A lã de vidro vai complementar o isolamento do 3TC, que tem baixa eficiência acústica. Outra coisa é que a lã de rocha tem cheiro forte, é irritante. Por outro lado, a lã de vidro, em contato com a pele, é mais irritante que a lã de rocha. Não fiz teste com ela, mas o comportamento esperado é o mesmo da lã de vidro. Ser inerte às chamas. Lã de carneiro. A lã de carneiro in natura é rica em lanolina, uma cera que torna a mesma resistente à água. Esse material é natural, não retém água e é um excelente isolante térmico e acústico. Como todo material orgânico, é inflamável e libera fumaça. É um produto que não tive acesso, pois no Brasil, os produtores de lã entregam toda a sua produção para a indústria têxtil e não há no mercado produto para venda no varejo. Pode ser que esse quadro mude com o tempo. Manta elastométrica Armaflex. Material usado na indústria da refrigeração
para revestir as tubulações de ar-condicionado para evitar a perda de eficiência por troca de calor com o ambiente. Trata-se de uma espuma flexível de células fechadas, material de fácil aplicação com boa eficiência térmica. Como é utilizado em uma indústria específica, é difícil e caro de ser comprado para outras finalidades. Existem outros materiais como lã de PET, lâmina de cortiço, placas de EVA, entre outros, que podem ser usados para isolamento térmico acústico. Após ter tirado todo o revestimento interno da nossa van, ficou impraticável utilizá-la para a locomoção, pois o calor do sol torna o seu interior um forno. Por isso, fomos obrigados a começar a fazer o isolamento térmico antes de fazer a instalação elétrica e hidráulica, da instalação do climatizador, da clarabóia e das janelas. Normalmente se faz a instalação desses equipamentos antes da aplicação do revestimento térmico, pois ele poderá atrapalhar a instalação posterior dos mesmos. Como moramos em Salvador, cidade com mais de 300 dias de sol por ano, não tivemos opção. Estamos colocando parte do isolamento térmico antes da instalação dos equipamentos, que ficarão na chaparia do veículo. Por isso, após realizar o tratamento anti-ferrugem no interior dela, aplicamos imediatamente uma camada de manta asfáltica. Veja o vídeo a respeito no card. Antes, marquei os lugares das janelas, da clarabóia e do climatizador com fita crepe, para não aplicar isolamento nessas áreas que serão cortadas. A fita asfáltica reduziu um pouco do ruído e o calor no interior da van, mas não o suficiente para que pudéssemos utilizá-la no dia a dia. Então fui obrigado a aplicar mais uma camada de isolamento térmico. Nosso plano era, após instalar os equipamentos na chaparia, aplicar a manta asfáltica para reduzir um pouco do ruído produzido pela van quando anda e quando recebe chuva, e depois uma camada de 3TC como primeira camada de isolamento térmico. Como o 3TC tem baixa eficiência como isolante do som, devemos aplicar mais uma camada de outro material com melhor propriedade acústica. No teto e na metade superior das laterais, vou aplicar placas de poliuretano expandido. Na metade inferior das laterais e do piso, além da manta asfáltica e do 3TC, será aplicada a lã de vidro, devidamente ensacada com sacos plásticos selados. Além disso, teremos um climatizador para as noites quentes e um aquecedor a diesel para as noites frias. Para fazer a aplicação do 3TC, fiz a medição dos espaços a serem preenchidos pelo material e cortei com estiletes as placas correspondentes. A fixação se faz com cola de contato. Essa cola deve ser aplicada na superfície a ser colado em um dos lados do 3TC. Evite passar onde a superfície refletiva do 3TC estiver unificada, pois a cola derrete o isopor e forma buracos no isolamento, como aconteceu nessa parte da nossa van. Aqui teremos que refazer o isolamento. Nas junções das placas, use fita aluminizada para selar o isolamento e melhorar a eficiência. Com a aplicação de parte do isolamento térmico, a temperatura dentro da van ficou mais agradável e poderemos trabalhar dentro dela mesmo sob o sol. Não vamos terminar agora o isolamento, pois daremos início à colocação das janelas, do climatizador, da clarabóia e da instalação elétrica e hidráulica da nossa casa. Construir um motorhome de forma artesanal é assim. Algumas partes podem ser necessárias serem feitas antes de outras. Um bom projeto de isolamento térmico acústico pode fazer com que suas viagens de motorhome sejam muito mais agradáveis. Se você quiser saber mais sobre a construção de motorhome artesanal, veja esse vídeo ou siga essa playlist. E não se esqueça de se inscrever no canal.